Boa tarde, Cesário Paulo. Curta aí a live, clique na tela. Curta a live aí do RM Santista. Quer entrar ao vivo? Eu quero sua opinião. Se você quiser entrar ao vivo, tiver coragem aí de botar a cara no vídeo, falar do nosso peixão, o que você achou da venda do David Washington e se o Santos tem que vender o Marcos Leonardo. Boa tarde, Santista. Alguém quer dar uma opinião ao vivo, pessoal? Mande o convite pra mim que eu aceito. Se eu conhecer, né? Tem que ser uma pessoa que eu conheça aí da live, que meu Santista eu conheço, o Cesário Paulo. Tá bom? Aí eu coloco pra vocês falar a opinião de vocês. Santos vendeu o David Washington para o Chelsea. Tá bom? Valor de 15 milhões de euros. Valor abaixo, melhor dizendo, pela metade do preço, tá? Porque a multa rescisória do David era de 30 milhões de euros. O Santos vendeu por 15. Vendeu a preço de banana pela metade. Mais 5 milhões de euros por metas alcançadas. Tá bom? Nosso peixão vai sair logo da degola. Eu estou muito preocupado, cara. Porque com a venda do David e do Marcos Leonardo, o Santos só vai ter o Júlio Furque e o Bruno Mezenga de atacantes, né? A não ser que tenha uma solução que eu acho ainda, hein? Eu tenho uma opinião aqui. Tem uma solução para o Santos. Se o Marcos Leonardo e o David sair. O Mendonça pode jogar de centroavante, tá? Mendonça, que não é um bom jogador assim, não tá tendo uma boa fase, tá indo muito mal. Mas ele é o vice-artilheiro. Se o Marcos Leonardo saiu, se é o centroavante que nós tínhamos saiu, o Mendonça, ele é o vice-artilheiro com 5 gols no Brasileirão. Então, é a dele. Eu acho que o Mendonça, ele tem essa qualidade de finalizar, tá? Na ponta, ele não tá jogando bem. Eu não colocaria mais o Mendonça na ponta. Ele tem que ser centroavante ou o Júlio Furque, tá bom? Ou joga os dois, Júlio Furque e Mendonça, os dois de centroavante. Bom, não sei desse argentino que vocês estão falando. Ah, o Júlio Furque, você está falando? O Júlio Furque, ele será agora provavelmente titular contra o Fortaleza, porque o Mendonça tá fora, né? Vai ser Soteldo e Júlio Furque no ataque, tá bom? O ML não treinou ontem, recusa treinar. O ML, que é um cara que ele ama o Santos, cara. Tá? Tem que tirar o chapéu pra ele. Ele tá forçando a venda dele, né? Tá forçando pra sair. Mas ele tem toda a razão, tá bom? Não adianta nós santistas meter o pau no Marcos Leonardo, tá bom? Ele tem 20 anos, é novo, é o artilheiro do Santos na temporada, entendeu? É um dos maiores artilheiros da história do Santos, né? E ele tá forçando a saída, mas ele não vai sair pela porta do fundo, tá bom? Ele merece respeito e consideração dos torcedores santistas. Outra coisa também, né? Porque o Santos recebeu várias propostas na mesa do Rueda para o Marcos Leonardo. Só que o Santos sempre recusava. Sempre. O Rueda sempre recusou as propostas da Lazio, tá bom? Porque o valor não batia, né? Só que o jogador acaba ficando chateado, porque ele passou o Ângelo na frente, né? O Ângelo foi vendido primeiro que o Marcos Leonardo. Depois agora ele passou o David Washington na frente do Marcos Leonardo. Ou seja, o Rueda está enrolando o Marcos Leonardo para vender ele. E chega uma hora que o jogador não aguenta. Ele não pediu para treinar ontem, pediu para não treinar. Não quer mais jogar no Santos, ele acha que é a hora certa para ele sair, ele tem toda a razão. Aí eu tô com o Marcos Leonardo, tá bom? Tô junto com ele. A gente tem que ter respeito pela história dele que ele fez no Santos. E é um menino muito especial, tá? Eu falo aqui do Marcos Leonardo assim, porque ele é um menino muito especial. Ele abriu mão do lucro dele, cara. Ele acabou de abrir mão do lucro dele. Ou seja, o Santos tem 70% de direitos econômicos sobre o Marcos Leonardo. O jogador abriu mão da parte dele. Ele não quer nada. Quer deixar tudo para o Santos. Ou seja, o Santos vai ter 100% da venda dele. Todo o dinheiro que entrar vai ser para o Santos. Porque o jogador abriu mão da parte dele. Vocês querem mais demonstração de amor do que isso aí, cara? Entendeu?
Quer mais do que isso aí? O cara tá abrindo a mão do lucro dele somente para ser vendido, porque ele acha que é a hora dele sair. Entendeu? Cadê os likes, pessoal? 35 likes. Tem quase 70 pessoas online, só 35 likes. Dá uma força, pessoal. Vamos subir esses likes aí. Bom, você está perguntando de quem? O Júlio Furque? Se o Júlio Furque é bom, ele não é melhor que o Marcos Leonardo, tá? Ele não é um atacante, artilheiro, matador que nem o Marcos Leonardo, tá bom? O cara só tem 7 gols na temporada, né? No Atlas do México, 39 jogos, 3 assistências para gol, tá? Ele é aquele jogador, vamos dizer, quebra-galho, que faz tudo um pouco, tá? Joga dentro da área, fora da área, cabeceia bem, ajuda a defesa na jogada aérea, ajuda o ataque na jogada aérea. Tem bom índice de passe de bola fora da área, dá assistência. Então, ele não é um craque e não é melhor que o Marcos Leonardo, mas ele é um jogador importante porque ele sabe fazer um pouquinho de cada. Jogar com a perna direita, finaliza com a esquerda, tá bom? Pode jogar fora da área, ajudando o nosso ataque e ajudando a defesa na jogada aérea, que ele sobe bem de cabeça. Tá bom? Esse é o Júlio Furque que eu tô falando. E ele é o substituto do Marcos Leonardo, tá bom? Rafael Rocha me seguiu na live, muito obrigado por me seguir, tá bom? Então é isso, já falei, deixa eu ver os comentários aqui. O Santos tem que contratar um goleiro urgente. João Paulo que não vai jogar a próxima partida, né, cara? É preocupante. João Paulo não vai jogar a próxima partida e quem vai pro jogo é o Vladimir. Um goleiro muito criticado, que toda vez que o Vladimir entra, toma gol, né? O Santos renovou com ele ainda, né? Até 2025 renovou com o Vladimir. Bom, o Rueda tá fazendo a cartilha para rebaixar o Santos, tá? Tá seguindo certinho a cartilha, contratando errado, fazendo um monte de burrada, vendendo jogador barato, tá bom? Compra caro e vende barato. Compra jogador ruim caro e vende jogador bom barato. O Santos precisa do dinheiro, eu concordo que o Santos precisa vender, mas está entregando jogadores a preço de baseada. Diferente do Flamengo, né? Que o Flamengo teve uma proposta pelo Pedro e recusou, porque achou o valor muito baixo. Tá bom? Bom, comentário que o pessoal tá comentando aí, que eu tô vendo aqui, né? Eu vejo todos os comentários. O pessoal tá comentando que o Santos vai cair. Esse que tá falando que o Santos vai cair estão sendo bloqueados, tá? Porque se não é Santista, tá fazendo o que aqui, cara? Vai tomar café da tarde, é 3h20, já tomou café da tarde? Já tomou teu leitinho? Vai lá tomar teu leitinho, cara. Sai da live de Santista, pô. Vai pra tua live. Vem falar que o Santos vai cair. Nem sabe a escalação do seu time, cara. Os caras vêm aqui comentar, não sabem nem a escalação do time dele e vem falar que o Santos vai cair. Na minha opinião, o Santos não vai cair se contratar jogadores. Agora é a hora. Vendeu o Marcos Leonardo já vendeu o Ângelo. Agora o Marcos Leonardo e o David. Agora é a hora de contratar e não cair. Se o Santos contratar, não vai cair. Tudo vai depender do seu Rueda, né? O presidente do Santos. E parece que tudo que ele tá fazendo tá dando errado. Parece não, tudo que ele faz dá errado. E ele tá levando o Santos pra Série B. O problema que eu tô falando pra vocês é, pra resolver esse problema, tem que contratar, trazer mais jogadores. Cesário Paulo, quem fala que o Santos vai cair não é santista, sou santista até morrer. Bom, Paulo, eu tenho minha opinião, né, cara? Eu sou muito otimista e tenho esperança que o Santos vai melhorar. Porém, cara, com 5 contratações até o final do ano eu acho muito pouco. Então eu tenho minha opinião aqui, que o Santos não vai cair se contratar mais jogadores, mais reforços. E vai cair se não contratar mais ninguém. Com esses aí não dá. Você acha que o Bruno Mezenga e o Júlio Furque vai fazer bastante gols, vai salvar o Santos? Como falei, o Bruno Mezenga nem o Júlio Furque é melhor que o Marcos Leonardo, tá bom? Eu acho que o Santos errou em vender os dois de uma vez, Marcos Leonardo e David Washington, né? O Santos estava tentando segurar o Marcos Leonardo por várias vezes, e aí foi que aí deixou o jogador chateado. O jogador tá chateado porque teve várias propostas e ele não foi vendido, né?
Aí nem treinou ontem. Tá forçando a saída. Mas ele tá deixando 30% do lucro dele para o Santos. Então todo o lucro dele tá indo na mão do Santos, tá bom? Então tá na hora do Marcos Leonardo sair. Agora o David eu não concordaria em vender ele. Porque o David seria o próximo atacante, né? Tem que ter uma sequência. O Ângelo foi vendido primeiro, porque é o cara que estava mais tempo aí, 3 anos, né, no profissional. Subiu com 15 anos, já estava com 18. Tava na hora. Aí a sequência seria vender o Marcos Leonardo, né? Porque que também estava jogando, né? E o David seria titular agora. Tinha que ser essa sequência. Vende o Marcos Leonardo e deixava o David no nosso ataque para ajudar a gente. Mas não, foi ao contrário. O David foi vendido primeiro, o Marcos Leonardo tá forçando a saída para ser vendido. Bom, mais comentário da galera. Mais comentário da galera, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Mamute Santista. Bom, que não tô falando. Eu tô vendo um monte de comentário aqui. Eu tô dando oportunidade para todos comentar, tá bom? Que eu sempre faço isso. Mas eu tô dando atenção também para esse pessoal que fica falando que o Santos vai cair. Eu tô bloqueando tudo, tá? Não tenho mais paciência com esse pessoal que fica falando que o Santos vai cair. Nem analisa futebol, nem é educado, não dá boa tarde, não fala nada, só vem falar, o Santos vai cair. E fica dando risada, parece uns abobados, né? Eu vou bloquear todos que falar isso, cara. Infelizmente, assim, nunca mais entra na nossa live, né, cara? Quer comentar? Comenta aí, tá? Pode comentar o que quiser. Que aí a gente perde tempo, né? Veja, eu tava comentando aqui, ó. Mamute Santista, o Cesário Paulo, o Santista que tá aqui online. Vários comentários. E eu perdendo tempo com esses caras aí. O Cesário concordou comigo. O Marcos Leonardo fez de tudo, né, cara? O Santos teve várias propostas. Só que o Santos tava dividido. O conselho gestor do Santos estava dividido. Porque pensou, pô, vendemos o Ângelo, vendemos o David Washington. Não podemos vender o Marcos Leonardo porque é o artilheiro do Santos na temporada. O Santos precisa muito dele. Foi isso que o conselho gestor estava pensando. Vamos segurar o Marcos Leonardo porque ele é o artilheiro, é o cara que está fazendo gol. Então se nós tirar ele, a casa cai de vez, né? Mas o jogador ficou irritado porque passaram o Ângelo na frente, passaram o David Washington, que era reserva, na frente dele, e ele já era para ter sido vendido, entendeu? Então ele foi justo com o Santos também, que ele deixou uma porcentagem de 30% da comissão dele, tá bom? Então eu acho que ele tem razão, o Marcos Leonardo, ele tem que sair, ele teria que sair primeiro que o David. O David teria que ser o titular agora. O David que era para estar jogando agora. O David nós vimos pouco dele. Ele só tem 18 anos e tem um futuro grande pela frente. O Marcos Leonardo tem 20 anos. Ou seja, o David teria que ficar no Santos ainda mais uns 2 anos. Para a gente poder aproveitar o futebol dele, que ele tem futebol, entendeu? Mas não, estão fazendo as coisas tudo no avesso, né? No Santos acontece tudo assim. Tudo ao contrário, né? Não segue o caminho certo, né? O Ângelo subiu com 15 anos, não era para ter subido com 15. Pulou várias etapas, atrapalhou a carreira do jogador. Tinha que ter mais tempo na base. Subiram o Miguelito muito cedo, o Miguelito subiu, depois desceu de novo. É tudo de trás para frente o que o Rueda faz. Eusébio, vamos sair dessa sim. O Santista concordou comigo. Joe Guilherme, boa tarde. Me siga no TikTok. Clica aí no botãozinho em cima aí, vermelho. Seguir o RM Santista, tá bom? Boa tarde, meu amigo. Você não tem nome aqui, né, no seu perfil. Eu só vou dar boa tarde, mas eu não sei o seu nome, tá bom? É Santos, Sempre Santos, independente, onde estiver. Leandro Vieira, grande abraço. Me siga também no TikTok, tá bom?
É isso aí, pessoal. Vamos deixar o comentário e vamos deixar o like, tá bom? Clica aí na sua tela e deixa o like. 653 like dá pra gente subir aí. Cada pessoa pode clicar várias vezes quando quiser, tá? Não é proibido clicar várias vezes, né? É diferente do YouTube, não só dá um like só no YouTube. Aqui não, aí você pode clicar várias vezes na tela e vamos subindo, subindo. Tá subindo 717 e vai subindo os likes. 719, é isso aí, show de bola. 734, tá funcionando, pessoal. Tá funcionando, tá indo para 800. Muito obrigado, vamos para cima. Ezequiel, boa tarde. Qual jogadores livres você acha que pode mudar o Santos de patamar? Me fizeram essa pergunta à tarde, né? Não me recordo quem fez. Eu, cara, sinto muito, mas eu não consigo achar um jogador livre, né? No mercado para indicar, para falar aqui, né? Indicar pro Santos ou para falar aqui, né? Porque o Santos fechou a janela, não pode contratar mais ninguém, cara. Só jogadores livres no mercado. Até 15 de setembro pode contratar jogadores sem clube. Mas quem é que está sem clube? Roberto Pereira? Sim, bom jogador. Mas o Santos negocia com esse cara 4 meses. 4 meses que o Santos está atrás do Roberto Pereira e ele não aceita a proposta do Santos. Quem mais? O Alan Sonora, um meio atacante que jogou na seleção dos Estados Unidos, na seleção americana com a camisa 7, né? Ele estava disponível também, mas parece que foi o Paulo Turra que barrou a chegada desse jogador. Não contrataram. Me falaram muito também do Alexis Sanches, né? Aquele que jogou no Barcelona, que tá sem clube. Então, cara, tem esses aí. Agora, se tem mais, eu não sei, porque é muito difícil. Jogador bom, está sem clube. Jogador ruim é fácil você achar um monte aí que tá sem clube. Jogador bom é difícil. Eu não tenho nem ideia de que jogador o Santos pode trazer. Mas o Santos tem que se mexer, né, cara? A obrigação é o Santos se mexer, né? Correr atrás de jogadores sem clube e jogadores bons. Dinheiro tem, agora não pode reclamar que não tem dinheiro, né? Porque antes não contratava porque não tinha dinheiro. Falava que o Santos estava devendo muito, não podia trazer ninguém, não tem dinheiro no caixa, não tem dinheiro. Beleza. Agora tá cheio de dinheiro, porque vendeu o Ângelo, o David, e vai sair o Marcos Leonardo também, logo 3. Entendeu? Agora precisa saber investir esse dinheiro aí. Deixa eu ver se tem mais comentário. O Zé falou que também que não concorda com a saída do David. É porque tá fazendo as coisas tudo do avesso, né, cara? Porque assim, saiu o Ângelo primeiro, tudo bem. O Ângelo era reserva e o Ângelo tava 3 anos no Santos. E não tava jogando bem. Concordo com a venda do Ângelo, mesmo que foi barato, né? O Ângelo foi vendido muito barato, mas eu concordo com a venda. Porque ele não estava sendo aproveitado, ele é reserva e não estava jogando bem. Aí o próximo seria o Marcos Leonardo. Aí essa é a tendência, né? Já está jogando aí pelo menos uns 2 anos aí de titular, está jogando no Santos, está com 20 anos, estava na hora de sair. Mas não, venderam o David Washington, barato, um jogador promissor, que quase o Santista não viram jogar direito. Os jogos que ele jogou, ele foi bem. E ele merecia continuar. Tá bom? David Washington tinha que ser testado mais vezes. E ainda vejo mais futuro do David do que o Marcos Leonardo, tá bom, pessoal? É minha opinião, tá? Vocês podem discordar, né? Concordar ou discordar comigo, mas a minha opinião é que o David Washington é mais completo do que o Marcos Leonardo, tá bom? Marcos Leonardo é um atacante tradicional, né? Estilo aqueles atacantes antigos de área, né? Que faz muitos gols dentro da área, mas fora da área não tem tanta habilidade. Diferente do David Washington, que ele sabe jogar tanto dentro da área como fora da área, é mais completo, né? Cabeceia bem, né? É artilheiro também. O Chelsea não é burro, né? O Chelsea não é burro. O Chelsea foi atrás do Ângelo e agora veio buscar o David Washington. Por quê? Porque eles sabem, eles têm uns scouts dele, né? Tem uns analistas de desempenho deles lá e eles sabem que o David Washington é um futuro muito grande, né? Até eu tô falando aqui, até eu que não sou scout, não sou nada, não sou técnico e nunca trabalhei com futebol, eu sei que o David Washington é um bom jogador. Tu acha que o Chelsea não vai saber, né? Então ele puxou todos os dados e viu que
Por que o Chelsea não trouxe o Marcos Leonardo? O Chelsea tinha dinheiro para trazer o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo custou menos. O Marcos Leonardo custou menos para Roma, né? Que é a Roma que vai levar ele, do que o David Washington. O Chelsea foi direto no David, né? Por isso que eu falo, para mim o David é mais futuro do que o Marcos Leonardo. E uma pena ter saído do Santos, né? Tinha que ficar mais tempo, porque quase não jogou, cara. O David vai fazer falta no Santos. Eles tinham que dar mais oportunidade para ele. Ele não teve muita oportunidade com o Paulo Turra, né, Cesário? Ele não teve muita chance de jogar com o Paulo Turra. O Odair Helman também não gostava muito dos meninos da base, tá bom? Então, a minha opinião é que eles mereciam sim mais chance, né? Não teve tanta chance. E, infelizmente, estão saindo e o Santos está ficando sem atacante. É um grande risco, tá bom? O Santos está na zona de rebaixamento e está perdendo seus dois melhores atacantes, David e Marcos Leonardo. Só sobrou Júlio Furque e Bruno Mezenga, né? Que deixa muito preocupado, né, cara? Esse portal palmeirense aí, eu vou bloquear ele que ele tá de sacanagem. Vai brincar pra lá. Vem fazer pergunta de Santos na Libertadores. É um fanfarrão, né? Quer ficar aqui vindo brincar. Eu não vou dar atenção mais pra esse pessoal. Também não vou esquentar a cabeça com quem vem aqui comentar bobagem, tá bom? Já passou o tempo de eu esquentar a cabeça com esses caras aí. Né? Porque eles têm a live dele, porque eles não vão pra lá. Eles querem saber do Santos, o maior time do mundo. Os caras querem ver. Os caras vêm aqui pra ver notícia do Santos, o maior clube da terra, né? Eles não querem saber notícia do time deles, né? Eles não querem saber do time dele, quer saber do Santos, porque o Santos é maior, é mais gigante, né? Então ele quer saber se o David está sendo vendido, se o Marcos Leonardo já foi vendido, quem que o Santos está contratando, né? Ezequiel, os caras não tem mundial, né? E quer vir aqui falar do Santos na Libertadores, né? Sabendo que o Santos só tá jogando Brasileirão, né? Ele tá de sacanagem, né? Ele acha que a gente é bobo, que a gente vai ler o comentário dele, né? Então é isso. Essa live aqui foi para falar da venda do David Washington, confirmada, tá bom? 15 milhões de euros e mais 5 milhões de euros por metas alcançadas, né? Então, ou seja, 5 milhões de euros é uma dúvida se o Santos vai pegar ou não, né? Vai depender das metas que ele atingir lá. Tá? E foi pro Chelsea, o time que levou também o Ângelo. O Ângelo atualmente foi emprestado pro Strasbourg, tá bom? E o Ângelo está sendo emprestado para pegar experiência, mas ele é do Chelsea. E o David Washington deve acontecer a mesma coisa. Vai chegar no Chelsea, vai treinar lá e vão emprestar ele, né? Cesário Paulo, o Santos incomoda muita gente, por isso eles perguntam pelo Santos. Nós somos o maior do mundo. É verdade, cara. Eles não querem saber do time deles, eles querem saber do Santos Futebol Clube, o maior clube da terra. O Santos na zona de rebaixamento e os caras vêm aqui para saber do Santos, as contratações, né? E também eu vim falar também do Marcos Leonardo, cara, que tá batendo um pé para ser mandado embora, para sair logo. Abriu mão até de 30% da comissão que ele tinha direito, né? O Santos tem 70%, com mais 30, 100%. O Santos vai ficar com 100% dele porque ele já abriu mão, vai deixar tudo pro Santos para ser vendido logo. E não treinou ontem. Então é isso, vocês acham aí, a pergunta que fica, vocês acham que Bruno Mezenga e Júlio Furque vai dar conta do Ricardo? Vai salvar o Santos? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que esses dois não vai salvar o Santos, tá bom? Esse ataque aí vai ficar muito fraco, cara. Júlio Furque e o próprio Mendonça, né, e tal. Eu colocaria o Mendonça ainda de atacante, cara. Colocaria ele de centroavante, né? É.
São Bina segundona, é verdade. O único título que o Palmeiras tem, que eu não quero que o Santos tenha, é o título da Série B, porque a gente nunca foi para a Série B. O Palmeiras já é bi-mundial da Série B. Bi-mundial da Série B, né? Agora eu tô preocupado que qual vai ser o ataque do Santos, né? O ataque do Santos hoje perdeu as suas duas melhores joias, seus dois melhores jogadores, David e Marcos Leonardo, né? E isso é preocupante, pessoal. É por isso que o Rueda e o Conselho Gestor se reuniu ontem para saber o que fazer, né? Porque eles não queriam liberar o Marcos Leonardo, queria liberar o David que estava na reserva. Queria manter o Marcos Leonardo porque era artilheiro. Mas eles deram um tiro no pé, fizeram o contrário, né? Teria que aprovar a venda do Marcos Leonardo e reprovar a venda do David, que está começando agora. Mas não. Ah, o Marcos Leonardo tá jogando bem, tá fazendo os golzinhos dele, o artilheiro do Santos. Vamos vender o David, vamos deixar o Marcos Leonardo, só que você desagrada o jogador. Porque o jogador tá pedindo passagem faz tempo. Já era pra ter vendido ele pra Lazio, não venderam, entendeu? Aí fica enrolando o cara acaba se queimando, não quer treinar mais, quer sair fora logo, entendeu? E tá forçando pra ir. Quem tá certo, o jogador ou o Rueda? Né? Quem tá certo é o jogador, porque ele tá pedindo passagem faz tempo, já era pra ter saído. Enquanto o David era pra ter oportunidade agora para ajudar o Santos, né? Eu não venderia o David, eu deixaria o David no ataque do Santos. Eu queria ver mais do David, né? Eu vi muito pouco, ele merecia mais chance e é um jogador promissor, cara. O Cesário Paulo deve lembrar, e você lembra do jogo, o Cesário Paulo? Santos e Blume, né? O Santos jogou muito mal porque jogou com com o Miguelito e tal, com o time reserva. O único cara que se destacou foi o David, cara, naquele jogo lá. Ele finalizou umas 5 vezes, porém o pé dele não estava tão calibrado, ele não conseguiu fazer gol. Mas ele teve umas 5 chances de gol. E no final do jogo ele sofreu o pênalti. Era para ele pegar a bola e bater, mas o Lucas Lima tomou a bola, bateu para fora. Então, o David Walsh, que também enfrentou o Palmeiras e não pipocou. O Santos não venceu o Palmeiras, foi empate. Mas ele jogou muito bem contra o São Paulo, contra o Palmeiras, tá bom? O David Walsh jogou muito bem contra o Palmeiras. Todos os jogos que ele jogou bem, cara. Ele foi bem, o David. Foi quando o Marcos Leonardo estava na seleção do Sub-20, da seleção, né? Sub-20, lá no Mundial. Aí surgiu a oportunidade pro David e ele foi bem. Precisava dar continuidade, né, cara? Mas não. Fizeram o contrário, venderam o cara e deixaram o Marcos Leonardo e desagradou o Marcos Leonardo. Sim, contra o Blume ele chutou várias vezes, né? Ele até furou uma dentro da área, cara, a bola pertinho dele. Mas ele não estava tendo sequência, né? Ele precisava ter sequência. É um bom jogador. E agora nós vamos ver ele brilhar no Chelsea, pode ter certeza. Pode anotar o que eu tô falando, que o David Walsh vai ser um dos artilheiros do Chelsea, tá bom? Muita gente não conhece, eu também não conhecia o David. Eu vim conhecer ele esse ano. Porque o ano passado ele era sub-17, né? E eu não acompanho muito do jogo da base. Eu não acompanho, entendeu? Lucas Barbosa, bem-vindo a mais uma live do RM Santista. Deixa o like, se inscreva aí no meu canal do YouTube, me siga aí no TikTok, beleza? Tamo junto, Nação Santista. O que eu acho, eu já falei aqui na live, né? É que você entrou agora, mas eu já falei na live. Que o Marcos Leonardo tá certinho. Ele tem que fazer isso mesmo. Pedir para não treinar, para poder ser vendido. Porque ele era para ser vendido primeiro. Já teve várias propostas por ele. E passaram o Ângelo na frente, passaram o David na frente. Deixaram ele por último. Né? Eu acho que ele tá correto, cara. E outra. Você quer mais o quê? O cara abriu mão de 30% do direito dele. O Santos tem 70%. O Marcos Leonardo abriu mão de 30%. Ou seja, ele vai sair do Santos e não vai ganhar nenhum bônus, nada. Nada, porque ele abriu mão de todo o direito que ele tinha para receber. A mesma coisa que o Ângelo fez, tá bom? Só que o Ângelo não liberou 30%, ele liberou 15%, tá?
Porque foi assim. Chegou proposta pelo Ângelo para o Santos. A proposta agradou o Santos. Agradou também o jogador. Mas o Santos não fechou negócio. Aí o Ângelo, a família do Ângelo, né, conversou, o empresário conversou e falou, ó, dos nossos 30% a gente dá mais 15% aí pro Santos, para ajudar o Santos. Aí fechou o negócio, entendeu? O Marcos Leonardo fez diferente. Ele deu os 30%, tudo que ele podia dar, para não ficar com nada para poder ser vendido. Quer mais ajuda que isso, cara? Então, ele tem razão. Passaram 2 jogadores na frente dele que estavam na fila, que não estava na fila, na verdade, né? Ângelo e David não estavam à venda, entendeu? Quem estava à venda era o Marcos Leonardo, estava negociando com a Lazio e o Santos não vendeu. Veio uma proposta da Lazio, veio 2 propostas da Lazio, veio uma do Roma, depois veio a segunda do Roma, entendeu? Foram pelo menos umas 4 ou 5 propostas que ele recebeu. E ficaram enrolando o garoto porque sabe que ele é artilheiro. O Santos não queria perder ele, com medo da Série B, né? O Rueda com medo da Série B, não queria perder o principal artilheiro. Mas aí você se queima com o jogador, né? Ele já está pedindo passagem para sair, né? Você tem que manter a sequência. Não saiu o Ângelo? O Ângelo era o mais antigo no Santos, tá? Começou com 15 anos, estava com 18. A sequência seria o Marcos Leonardo, depois o David. O David tinha que estar jogando no Santos como titular agora, tá bom? Ele está completo de razão. Aí, como os caras estavam enrolando ele, para não vender ele há muito tempo, ele resolveu não ir treinar. Justamente ele fazendo isso, ele força uma saída. Tá? Mas não é saída pela porta do fundo. É que, fala, ó, não vou treinar e ainda vou dar meus 30% para ele. Vamos ver se agora ele vende. O Marcos Leonardo tá muito chateado com o Rueda, tá? Porque o Rueda mentiu muito pro Marcos Leonardo. Ficou enrolando ele. Entendeu? Ezequiel, você acha que o Soteldo vai voltar bem agora? É uma pergunta muito difícil, hein, cara? Essa pergunta aí você foi fundo, hein? Muito difícil, porque ele tá 10 meses no Santos, né? Não lembro de uma partida que ele foi ótimo, que ele jogou muito. Ele não tem nenhum gol na volta, né? Nenhum gol na temporada com a camisa do Santos. É muito difícil, cara. Muito difícil mesmo essa pergunta. Saber se ele vai voltar bem ou não. Como falei, 11 meses no Santos, completou aí, 11 meses. Nem um golzinho, aí você me pega. Eu vou perguntar se ele vai já, depois de um mês que ele tá parado, se ele vai voltar bem. Se ele tá 11 meses e não fez nenhum gol, eu não posso falar que ele vai jogar bem, né? Tem que esperar ele jogar pra ver como é que ele vai estar. Depende da cabeça dele, se ele tá com vontade ou não, se ele vai jogar, vai ter mais vontade de correr, entendeu? Se esforçar mais, porque ele não tava correndo muito. Agora, o que eu acho, eu tenho minha opinião sobre o Soteldo. Que ele tá jogando na posição errada, ele tá. Ele tá jogando na ponta esse tempo todo. E na ponta ele não tá dando certo. Qual era a posição para fazer? Era trocar ele de posição, colocar ele na meia. Tira o Lucas Lima, que também não corre. Pega e coloca o Soteldo na meia. Pelo menos o Soteldo é mais inteligente, ele é mais habilidoso do que o Lucas Lima. E ele pode ser o homem das criações de jogada. Não mais ponta. Até o próprio Mendonça, cara, tá jogando na ponta, não tá jogando nada. Não é a posição do cara. Entendeu? O Mendonça pode ser colocado no lugar do Marcos Leonardo de centroavante, entendeu? Mas os caras escalam os jogadores errados e por isso que dá errado, entendeu? Tem que colocar o jogador no lugar onde ele vai render. Não tá rendendo numa posição, troca ele de posição. É a minha opinião. Então, se ele vai voltar bem, eu não sei, cara. Sua pergunta eu não sei responder. Porque tá 11 meses no Santos e não joga bem. Não fez nenhum gol. Agora, se você falar, o que precisa o Soteldo voltar a jogar bola? Trocar ele de posição. Tira ele da ponta, bota ele no meio, na criação. Estilo Ganso, né? Não tem um Ganso? O Ganso é um jogador livre, que ele não precisa de marcar ninguém e nem correr. É só receber e tocar, deixar os jogadores na cara do gol, dar assistência. E é isso que o Soteldo tem que fazer. Se ele não tá correndo, se ele não tá tendo aquela velocidade que ele tinha antes, né? Aquela habilidade toda, que driblava os jogadores com facilidade, hoje ele não consegue mais. O adversário tira a bola brincando do Soteldo, parece uma criança jogando, né? O adversário tira a bola dele fácil do pé dele, não consegue mais fazer aquela jogada na ponta, que é correr para a ponta, fingir que vai cruzar com a perna, cortar para outra e cruzar. Não consegue mais fazer isso, cara. Então, se você perguntasse assim,
O que precisa para o Soteldo voltar a jogar bola? Primeiro, precisa o cara ter vontade, se esforçar e trocar de posição. É isso aí que precisa, entendeu? Arrumar um técnico que sabe entender que ele não está rendendo na ponta e trocar ele de posição. Aí vai dar certo, tá bom? Aí ele volta a jogar bola. É isso aí, minha opinião, tá bom? Cesário Paulo curtiu a live, muito obrigado. Vamos curtindo, pessoal, já estamos a quase 2K, tá bom? Vamos chegar aí. Falta 200 likes para 2.000, tá bom? Comentário, não tem mais comentário, deixa eu ver aqui. Não tem mais comentário. Vamos deixar os comentários aí, pessoal. Tenho muitos amigos na live que me acompanham todos os dias, né? Hoje eu já fiz uma live de manhã, entrou bastante gente, e hoje agora à tarde a audiência já é pessoas diferentes, e à noite tem outra live que é outros também, né? Então cada um entra na hora que pode, né? Tem gente que está trabalhando nesse horário, né? E assim, à noite entra muito mais gente porque é o horário que quase todo mundo está em casa. Então eu vou fazer uma live hoje, umas 9 e 10 horas, tá bom? Entre as 9 e as 10 aí. Mais provável que seja 9 horas, né? 9, 10 horas por aí, tá bom? Sempre faço live à noite, né? Bom, tem mais comentário. Eu já falei o que tinha que falar. Falei do David Washington, já falei do Marcos Leonardo. E o Santos enfrenta o Fortaleza no próximo domingo, né? Qual que é a provável escalação para o próximo domingo? Bom, é muito difícil acertar, porque o Santos contratou um novo treinador, Diego Aguirre. Ele chegou no Brasil hoje, terça-feira, tá bom? E amanhã ele já começa a treinar o Santos, tá bom? Amanhã o Diego Aguirre vai comandar o seu primeiro treino. Aí é difícil a gente acertar a escalação, né? Se fosse a escalação do Paulo Turra, eu já tenho em mente quem seria. Mas é um novo técnico, pode ser que ele mude tudo, pode ser que ele chegue, goste do Messias, do Joaquim, e adore o Camacho e fale assim, nossa, o Camacho é o melhor volante que nós temos, bota ele no jogo. Messias Joaquim é um dos melhores zagueiros que eu já vi, bota eles no jogo. Entendeu, pessoal? Por isso que eu não concordo em contratar técnicos estrangeiros ou técnico que não conhece o clube. Porque ele vai testar todos os jogadores ruins, tudo de novo. E o Santos vai perder mais pontos aí. Tá bom? Então, eu fico preocupado com isso. Esse negócio de ficar toda hora trocando de técnico. Vocês, torcedores santistas, vai ter que ter muita paciência. Assim, quando o Santos trocou o Odair Hellmann pelo Paulo Turra, eu já sabia que não ia dar certo, porque eu pensei assim, Paulo Turra treinou quem? Que time grande ele treinou? Nenhum. Foi campeão aonde? Lugar nenhum. Não conhece o Santos Futebol Clube, não conhece. E aí ele colocou Camacho, ele deu oportunidade para o Mezenga, deu oportunidade para o Balieiro, deu oportunidade para o Lucas Barbosa, deu oportunidade para o Lucas Braga, deixou o João Lucas na lateral direita, deu oportunidade para o Kevson, para o Joaquim, para o Messias, para o Sandri. Então, cara, ele fez um rodízio de todos os jogadores, testou todos os jogadores para depois descobrir que Sandri não tem qualidade, que o Lucas Barbosa tem que ser emprestado e afastado, que o Lucas Braga não joga bem, que o Ed Carlos foi afastado, que o Daniel Ruiz não tinha condições, entendeu? Fora os outros aí que ele afastou, entendeu? Então, vocês têm que ter paciência, cara. Eu, como santista, sinceramente, eu não tenho nem vontade de ver mais jogo. Eu não tenho vontade de assistir mais o Santos, porque o Santos não joga futebol, cara. Não é um time entrosado, não é um time que tem um esquema tático definido. É uma bagunça em campo, não consegue finalizar no gol. Pior do que time de várzea. Tem time de várzea mais organizado que o Santos. Fala aí, Cesário. Cesário que joga aí na várzea, ele está ciente do que eu estou falando. Quantos times de várzea você vê um esquema tático? Os caras sabem o esquema que joga, tem entrosamento. Entendeu? O Santista falou que o Turra queimou o Soteldo. É verdade. É verdade. O Turra, ele deu um tiro no pé, porque ele chegou no Santos, afastou vários pés de rato, mas ele afastou o Soteldo, que é o camisa 10. Aí ele comprou uma briga grande.
ali ele já definiu que ele não ficaria no Santos, porque ele brigou com gente grande, né? O Soteldo tem 1,5 m, assim, é bem pequenininho, baixinho. Mas ele tem um nome muito forte dentro do Santos. Ele é querido por todos os jogadores. Então se você chutar o Soteldo, você vai tomar um chute na bunda, porque os jogadores todos gostam dele. E quando ele foi afastado, os jogadores fizeram uma campanha para tirar o técnico, falando que o técnico era muito durão, né? Que não gostava do estilo dele de treinamento. E aí foi, comprou briga com o Soteldo e ele que saiu. O Soteldo voltou. Paulo Santista está chateado com Marcos Leonardo. Marcos Leonardo ingrato, tem que entender que os moleques era mais jogador do que ele. Bom, a opinião do Paulo Santista eu respeito, né? Mas eu já falei aqui a minha opinião sobre o Marcos Leonardo, né? Eu não acho que ele foi ingrato, eu acho que atropelaram a frente dele, né? Era para ele ter saído primeiro que o Ângelo, era para ele ter saído primeiro que o David, e não fizeram isso, né? Tiveram várias propostas e recusaram as propostas, né, Paulo? E aí você vendo jogadores reserva passando à sua frente, é a mesma coisa no seu emprego, Paulo. Vamos fazer uma comparação. Você trabalha na farmácia, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você é funcionário da farmácia, né? Você está mais ou menos aí uns 5 anos, 10 anos nessa farmácia aí, né? Você ajuda o patrão, faz tudo que o patrão manda. Daqui a pouco o patrão contrata um funcionário novo e começa a pagar mais para ele. Aí depois contrata mais outro, passa na sua frente e fala, pronto, ó, agora Paulo, vou te rebaixar aqui, tá bom? Porque esses que entraram, eu acho que eles têm que ganhar mais, eles vão fazer mais coisas e você vai ser rebaixado. Quer dizer, passaram dois na sua frente, você vai falar o quê? Pô, o cara tá me desvalorizando, cara. Entendeu? Era pra ele me subir porque eu tenho mais tempo na empresa. Entendeu? Então é isso que aconteceu. O Ângelo era reserva, foi vendido. O David era reserva, foi vendido. E o titular que tá fazendo um gol e artilheiro do ano, passaram à frente dele. Entendeu? Eu tô junto com o Marcos Leonardo nessa. Entendeu? Porque a sequência era vender o Marcos Leonardo, ou melhor, vender o Ângelo, né? Porque o Ângelo tinha 3 anos de Santos. Marcos Leonardo e por último o David. O David era para ser titular do Santos agora. Mas fizeram o contrário, passaram o David na frente dele. Ele ficou muito chateado. Agora, ele não é ingrato, porque também, Paulo, acabei de ver uma notícia de que ele abriu mão do dinheiro dele, do bônus dele que ele tinha da comissão, tá bom? Então, isso prova que ele é humilde, que ele quis ajudar o Santos, né? O Santos tinha 70% dele, ele abriu mão de mais 30% que ele tinha direito. Tá? Então o Santos vai ganhar 100%, tudo vai ser pro Santos. Ele não vai ficar com nada, tá bom? Isso já mostra que ele não é ingrato. O Ângelo fez a mesma coisa. O Ângelo tinha 30% e abriu mão de 15%. Ficou só com 15%. Deu 15% para o Santos topar a venda. O Marcos Leonardo está dando 30% dele para o Santos topar a venda. Então ele está fazendo o possível para poder ajudar o Santos, né? Eu acho que está na hora sim de ele sair. O Santos precisa de dinheiro. Agora eu não achei correta a venda do David, porque ele estava pedindo passagem, ele que seria o titular, mas venderam ele também. Não deram a sequência correta, né? Cada um tem seu tempo, os outros meninos, os tempos chegaram. O ML ainda não vai ter ainda vai ter o tempo dele. Ele não fica mais no Santos, tá? É a minha opinião. Marcos Leonardo não fica mais no Santos. Ele já não foi treinar ontem. Eu não acho que o que ele fez ontem foi o mesmo caso do Soteldo, né? Porque tinha gente também comentando que ele foi indisciplinado, né? Por ter faltado o treino. Eu não acho que ele foi disciplinado, né? Tá certo que ele é funcionário do clube, recebe para treinar, para jogar. Mas, cara, o jogador tá pedindo passagem, precisa ser vendido. Abriu mão de tudo que ele tinha direito para ser vendido, para ajudar o Santos, né? Tem uma hora que você tem que dar passagem, cara. Não adianta você ter um funcionário que está insatisfeito. Mas por que ele está insatisfeito? É porque ele não ama o Santos? Não é. É porque ele já teve várias propostas e nunca vende o cara. A Lazio ofereceu 10, depois ofereceu 12, ofereceu 15, recusaram. Depois vem a Roma, ofereceu 10, aí depois agora 15, entendeu? Aí foi que aceitaram, mas aceitaram por quê? Por que que aceitaram, estão aceitando vender, já estão aceitando vender o Marcos Leonardo?
Porque ele não treinou ontem, entendeu? Porque ele abriu mão dos 30%. Porque todo mundo tá vendo que ele precisa ir embora. E realmente, aí agora era a chance do David. Mas venderam o David também. Então, o Rueda foi irresponsável. Porque o David não era para ser vendido. Outra coisa importante para dizer para vocês, que o empresário, o Juliano Bertolucci, é empresário dos dois jogadores. Tá? Ou melhor, dos 3 jogadores, tá? Bertolucci é empresário do Ângelo, vendeu o Ângelo para o Chelsea. Bertolucci é empresário do David Washington, vendeu também para o Chelsea. E também é empresário do Marcos Leonardo, vai vender ele para Roma. Tá bom? Queria vender ele para Lazio, tá? E vender para Roma. Imagina a cabeça do jogador, cara. Pensa bem, se coloca no lugar do jogador. Se coloca no lugar do jogador. O empresário, precisando não de dinheiro, o empresário tem muito, mas querendo vender. E conversando com o jogador aí, cara. Vou te vender, já te ofereci lá a Palácio. Agora eu vou entregar a proposta pro Santos. Santos nega. Depois tem outra proposta da Lazio. Santos nega. Aí tem a primeira proposta da Roma. O Santos nega. Entendeu? Aí começa a cair uma pressão muito forte, tanto em cima do empresário, em cima do jogador, em cima da família. O Marcos Leonardo, a situação que ele tá nesse momento, afetou até o psicológico dele, cara. Sabia? Isso não ajuda, atrapalha. O Santos está na zona de rebaixamento. O cara é artilheiro do Santos na temporada. Ele precisa fazer gols, né? Aí vem várias propostas. Não vende o cara e passa o Ângelo e o David na frente. Imagina a cabeça dele. Afetou o psicológico dele, tá bom? Então não é bom manter o Marcos Leonardo. Para o bem do Santos, não é bom. Tanto financeiramente, como também não é bom para o jogador que está com o psicológico abalado, né? Precisa ser vendido e respirar novos ares, né? E é isso, pessoal. Eu concordo com você, Paulo. Infelizmente o clube está desesperado. Sem dinheiro não dá para fazer futebol, pessoal. Porque o futebol hoje é muito caro. O Santos tem uma folha salarial de quase 9 milhões de reais por mês. Só de salário de jogador. 9 milhões. Todo mês ali você tem que estar bancando esses 9 milhões. Tá? E o Santos tem receita de patrocínio. E já está tomando prejuízo que não tem torcedores na vila. Não está ganhando dinheiro com os ingressos. Né? O Santos já tomou um prejuízo de mais de 1 milhão de reais só com ingressos, tá bom? E tomou outro prejuízo de 1 milhão de reais, que é a multa do Paulo Turra. Paulo Turra que ficou só 39 dias no Santos e vai receber 1 milhão de reais. Entendeu, pessoal? Futebol é caro. Fazer futebol é caro. Não se faz futebol sem dinheiro. E pouco dinheiro também não adianta. Pouco dinheiro não paga as dívidas. Pouco dinheiro não contrata jogadores. Tem que vender mesmo, cara. Infelizmente não tem como segurar nem o David, nem o Marcos Leonardo, nem o Ângelo e nem quem for. Se chegar a proposta tem que vender. Agora tem que pegar o dinheiro e fazer a coisa certa. Trazer mais jogadores, né? Pega o dinheiro e contratar mais jogadores. Não vai pegar o dinheiro e pagar boleto de conta de conta atrasada porque o Santos tem uma dívida de mais de 500 milhões de reais. Como é que você vai pagar uma dívida de 500 milhões de reais com apenas 200 milhões? 100 de um e 100 de outro. Não dá, cara. Então pega o dinheiro, faz o futebol. O Corinthians deve mais do que o Santos, mas não para de contratar jogador. Acabaram de contratar o Lucas Veríssimo com 1,5 milhão de salário. E deve mais que o Santos. Então todos os times devem. O Atlético Mineiro é um time totalmente endividado. Todo time deve. Mas os caras contratam, não querem nem saber. Joga a dívida pra frente, parcela, paga boleto, entendeu? Mais comentário da galera. Paulo Santista, David Washington só deveria ser vendido caso o Chelsea pagasse a multa rescisória, mas se desesperou. Também é importante dizer que o valor dele era 30 milhões, né, cara, da multa. E venderam por 20 e o Santos nem vai pegar 20, né? Na verdade é 15 mais 5 por metas. E se ele não bater a meta? Se o David Washington for lá e não for bem, não fazer gols, não classificar o time, o Santos não vai ganhar os 5 milhões de euros da meta. Vai ganhar só os 15, então vendeu por 15. Vendeu por 15, entendeu? Entregou praticamente de graça. Tinha que continuar no elenco, mas o Rueda tá desesperado, vendeu. Como eu falei, os dois jogadores é do mesmo empresário, tá bom? E é um empresário que é muito amigo do Rueda e que pressiona muito para vender o jogador.
entendeu? Com certeza, isso de o Marcos Leonardo não treinar ontem, não pode se colocar na culpa do jogador, tá bom, pessoal? Não podemos falar isso. Porque geralmente são os empresários que fazem esse tipo de coisa. Fala, eu quero vender a minha joia, eu quero vender o meu produto, que é o jogador. Meu amigo, não vai treinar amanhã. Liga pros caras lá e fala que você não vai. Porque eu tô negociando. E essa é a forma de a gente pressionar os caras para aceitar. Tá entendendo, pessoal? Não coloca na culpa do jogador. O jogador está abaixo do empresário, tá bom? O empresário está acima do jogador ali. Porque ele tem um contrato para se cumprir. O empresário quer o melhor para o jogador, quer o melhor para o escritório dele também. Então, o jogador é refém do empresário, tem contrato com ele. Então, se ele falasse, meu amigo, eu já te ofereci para tal time, coloquei a proposta na mão do Rueda e você vai, cara. Querendo ou não, você vai comigo. Entendeu? E é isso. Ele levou o Ângelo da noite por dia. Não tinha nem proposta na mesa do Santos sobre o Ângelo. O cara veio, foi lá, ofereceu o Ângelo para o Chelsea. O Chelsea abraçou a ideia e já veio com a proposta na mão, com tudo certo, já só para o Santos assinar e receber o Pix. Foi isso que o cara fez, rapidamente. É muito difícil, então não podemos, eu respeito a sua opinião, Paulo, que me segue aí, mas não podemos jogar a culpa no jogador, né? De ser ingrato e tal, porque além de ele ter abrido mão da comissão dele, deu toda pro Santos, e já era para ter sido vendido e não foi, e não treinou porque com certeza é um empresário que fica no ouvido do cara. Fala que não vai treinar, e aí a torcida, uma parte da torcida, acredita que o jogador está saindo pela porta do fundo, que não quer jogar mais, que não quer ajudar seu time. Pô, o cara não quer ajudar mais meu time, sacanagem que ele fez com o Santos, não foi treinar, é indisciplinado também. Não é isso, pessoal. Vamos entender o futebol como ele funciona. Funciona dessa maneira, entendeu? É negócios. Os caras investem em jogador para ganhar dinheiro, tá? Eles não querem saber do clube. O empresário não quer saber do clube, se o clube vai cair para a Série B, se vai para a Série A. Não quer saber, ele quer saber do ativo dele, que é o jogador de futebol. Quer ganhar a comissão dele, o jogador também quer voar alto, quer ir para a Europa, entendeu? Paulo Santista, 9 milhões para pagar esse bando de bagres. Exatamente, é um alto valor, né, de salários, né? Mas tem que pagar, cara. Se não pagar, jogador. Se tu não pagar o jogador 3 meses de atraso, já dá causa ganha pro jogador. Ou seja, o Santos vai ter que pagar de qualquer jeito, mesmo ele não estando jogando. Ele pode cruzar os braços e falar, não vou jogar porque eu não estou recebendo meu salário. Entendeu? Então o Santos ficou aí devendo 2 meses de direito de imagem. Entendeu? E para quem não sabe, direito de imagem é mais alto do que o valor na carteira de trabalho. O salário do jogador é mais baixo do que o direito de imagem. E o Santos estava devendo 2 meses. O Rueda foi lá, pegou o dinheiro do Ângelo e acertou com os jogadores, entendeu? Para colocar em dia. Então não é fácil administrar um clube de futebol, cara. Não estou defendendo o Rueda, eu não gosto dele, vocês sabem minha opinião que eu não gosto. Eu acho que ele está afundando o Santos, é tudo culpa dele. O maior culpado dessa história é dele. Contrata jogador ruim, paga caro e vende jogador bom barato. Tá bom? Péssimo administrador e péssimo no futebol, péssimo em tudo, né? Não estou defendendo ele, só estou falando assim que o futebol rola muito dinheiro. Você tem que ter muito dinheiro para fazer futebol. E um clube que não tem dinheiro como o Santos, é a única situação que tem de sair do fundo do poço é vendendo jogador e comprando jogador. Vende só joias, né? O Santos é o clube que mais revela jogadores no mundo, vocês sabem disso. E eu estou falando aqui desde o começo do ano, né? Quando falavam, o Santos foi eliminado do Paulistão, foi eliminado da Copa do Brasil. E eu vinha falando, eu falei assim, o Santos é o único time que pode ressurgir da cinza, de estar no fundo do poço e subir. Só depende dele. O Santos tem joias, tem o Ângelo, tem o David, tem o Marcos Leonardo, são joias do clube que pode ser vendido e aí você montar um grande time. Entendeu? E agora chegou o momento. Estão sendo vendidos. Agora é hora de montar um grande time. Agora o Rueda demorou demais, né? Demorou demais para fazer isso, né? Fechou a janela, fechou as portas para o Santos, para a contratação. E agora vai ter que descobrir jogadores bons e sem clube. Essa é a parte mais difícil. Jogadores bons sem clube.
Se continuar com o mesmo elenco, para mim cai. Para mim cai. Agora, se conseguir encontrar peças aí que esteja livre no mercado e trazer bons jogadores, não estou falando qualquer um, não é qualquer um que tem que trazer. Né? Jogadores empregados geralmente não são bons jogadores, né? Mas tem que trazer jogadores bons para poder dar conta, né? E eu não tenho nomes aqui para falar para vocês que o Santos está negociando com tal jogador. Eu sei do Roberto Pereira. Esse Roberto Pereira aí já está uns 4 meses negociando, nunca vem. O cara não responde, não dá resposta. Tá esperando proposta da Europa, a família quer ficar na Europa e o Santos continua batendo na mesma tecla, só nesse cara. Porque não tem outros. Não tem outros aí livre no mercado, é difícil. Feronofre. Será mesmo que neste ano, infelizmente, tem chances de cair? Rapaz, a coisa tá séria, cara. Tem chance sim. Esse ano, vamos dizer assim, de toda a história do Santos Futebol Clube, de mais de 100 anos, esse é o pior momento, tá bom? De todos os tempos, esse é o pior time, pior elenco, pior presidente e a fase mais difícil. Porque o Santos, outras vezes, já teve na zona de rebaixamento, mas não foi igual agora, né? O time não joga, né? O time tá praticando o pior futebol do Brasileirão, cara. O Vasco conseguiu ganhar do Grêmio, entendeu? O Vasco ganha do Grêmio e o Santos perdeu para o Grêmio, né? Então o elenco é fraco, limitado, não tem um esquema de jogo definido, não finaliza e não causa perigo nenhum, nem para o reserva do Atlético Paranaense, tá bom? Então, eu sou santista aqui, mas eu tô falando para vocês que esse é o pior time que eu já vi, pior elenco que eu já vi, pior presidente que eu já vi. Adriano Marques, bora Júlio Furque. Vamos apoiar o cara, né, meu? Vamos apoiar o cara, dar um voto de confiança, né? Eu sou um cara que eu acredito muito nas pessoas, nos jogadores, né? E eu apoio jogadores novos, né? Todos os jogadores novos eu apoio. Assim como eu vou apoiar o Diego Aguirre, que é o novo técnico do Santos. Vou apoiar muito ele. Agora, se ele for mal, se ele tiver resultados ruins, eu vou começar a criticar. Normal. Vou criticar. Se começar a perder partidas, ser o novo Paulo Turra, né? Jogando defensivo, vou criticar. Não era o técnico que eu queria. Tá bom? Agora o Júlio Furque merece nosso respeito e nossa consideração. E vamos dar uma voto de confiança para ele. Tá bom? Vamos torcer para ele dar certo no Santos, né? Agora, só o Júlio Furque e o Bruno Mezenga, esses dois é muito pouco. Aí você tá pedindo para ser rebaixado, ter só 2 atacantes, né? Agora talvez o Santos possa aproveitar a base, que foi o que sobrou, tá bom? O que sobrou para o Santos foi a base. Vocês lembram do ditado? A base salva? Desta vez pode salvar novamente. Como que vai salvar? O Santos não pode contratar, como eu falei, só jogadores sem clube. E só tem até 15 de setembro para contratar jogadores sem clube. Eu acho que mais uma vez a base vai tentar salvar. Vão colocar Renier, vão colocar Miguelito, vão colocar Patati, vão colocar esses caras. Não tenho dúvida disso. Porque não tem outra alternativa. E outra, será que o Andrés Rueda trouxe de volta o Marcelo Fernandes por isso? O que vocês acham? Por que o Marcelo Fernandes foi demitido e depois voltou para o Santos? Por isso, cara. Vamos testar o Diego Aguirre. Se não for bom, deixa o Marcelo Fernandes. Nós não temos dinheiro para contratar jogador. Ou, aliás, nós não podemos contratar porque fechou a janela. O Marcelo Fernandes conhece a base. Vamos aproveitar a base. Entendeu? Essa é a ideia do Rueda. Essa é a ideia do Rueda. Entendeu? Não tem o que fazer mais. Agora é tudo ou nada. Aí vai colocar a molecada para jogar. E trouxe logo quem? Marcelo Fernandes. O cara que mais conhece o Santos Futebol Clube internamente lá. A base, o time. Muitos anos de Santos. Essa é a ideia. Hélio Soares me seguiu na live. Pessoal, quem não tá me seguindo, clique aí, ó. Tem 2.600 likes, tem 11 pessoas na live. Eu tenho certeza que dessas 12 pessoas agora que está na live, muitos não me seguem. Muitos não clicaram aí no botão vermelho aí em cima.
seguir, tá bom? Só clicar aí, seguir, não custa nada e isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Então, clique aí, seguir na live, tá bom? Seguir, tá? E deixa o like na tela, já estamos indo para 3.000 likes, tá bom? Vamos ver, tem muita mensagem chegando, a live está crescendo. Ao Gustavo Martins, vou fixar o comentário dele. É hora de contratar um meia bom e aposentar o Lucas Lima. Concordo com você, Lucas Lima, nesse time. No meu time, pelo menos, é reserva. E outra coisa, o Nonato foi contratado, aí me resta uma dúvida. O Nonato foi contratado como primeiro, segundo volante ou como meia? Eu acho que o Rueda deu uma desperta, tá bom? Ele contratou o Nonato para ser meia, tá? Porque o Santos não conseguiu contratar nenhum meia. O Santos buscou o Rodrigo Zalazar, não conseguiu. O Santos buscou o Roberto Pereira, até agora não conseguiu. O Santos tentou o Alan Sonora, não conseguiu. O Santos tentou o Camano, né, que também foi vendido para outro time, não conseguiu. O Santos tenta vários jogadores e não conseguiu trazer nenhum meia armador. Não dá para depender só do Lucas Lima. Então tá na hora, sim, concordo com você, de o Lucas Lima ficar no banco e trazer outro. Por isso que eu acho que eu tô aí na dúvida, que o Rueda trouxe o Nonato para jogar de meia armador, tá bom? Para poder falar para todo mundo que se o Santos cair, fala, eu fiz o que pude. Trouxe o Júlio Furque, atacante, trouxe o Dodô, lateral, trouxe o João Bastos, zagueiro, entendeu? Trouxe o Nonato como um meia, né? Aí ele vai se gabar, vai falar isso, não, eu fiz o que pude, trouxe um jogador para cada posição, mas não deu certo. Por isso que eu tô achando que o Nonato talvez seja meia, tá bom? Vai ser utilizado como meia, essa é a minha dúvida. No próximo jogo vamos ver isso. Próximo jogo contra o Fortaleza, o Lucas Lima tá suspenso. Quem que ele vai botar no lugar do Lucas Lima? É que vamos ver. Se o Nonato entrar no lugar do Lucas Lima, é isso mesmo que eu tô falando. Trouxe ele para ser meia, não volante. Né? Porque o Santos tem o Rodrigo Fernandes de volante, tem o Camacho, o Sandri, né? E o Dodi e o Jean Lucas. São 5 volantes, cara. Ele não ia trazer o Nonato para ser mais um volante. Eu acho que ele trouxe para ser meia. Vamos ver aí contra o Fortaleza se não é isso mesmo que eu tô falando. Se o Nonato entrar no lugar do Lucas Lima, é porque era isso mesmo que eu tô falando. Entendeu? O Rueda engana bobo. Ele não me engana. Ele engana bobo. Ele não me engana. Aí vamos falar aí, o Rueda não trouxe um meia armador como você falou. Ele não trouxe. Realmente ele não trouxe. Mas ele vai falar se o Santos cair, quase certeza. Lógico que eu trouxe. Trouxe o Nonato. Trouxe um jogador para cada posição. Eu fiz minha parte. Só que não deu certo. Entendeu? Ele engana bobo. Ele não me engana não, cara. Gustavo Martins. Um meia e um lateral para ser titular. Lateral direito ou esquerdo? Porque na direita temos o João Lucas e o Gabriel Inocêncio. Na direita. Na esquerda temos o Dodô e o Kevson. O Dodô é um jogador que não aguenta jogar 90 minutos. Essa é a realidade. Bom jogador, mas deixa muito espaço. Ele só consegue fazer uma coisa. Eu falei isso antes de ele estrear, cara. Impressionante como acerta as coisas, né? Impressionante. Sou torcedor, não sou jornalista, não sou scout nem analista de futebol, mas antes de o Dodô jogar, eu adivinhei tudo que eu falei, cara. Né? Eu acertei tudo que eu falei do Dodô. Falei, ó, quando ele jogou a primeira passagem, ele já era lento. Agora o Santos contrata ele deve estar mais lento ainda. Isso eu falei, e acertei, tá mais lento ainda. Outra coisa, eu falei antes de ele chegar, que ele seria um jogador que iria ter muito problema de lesão muscular. Né? Porque no time que ele passa, ele joga um jogo e não aguenta jogar 90 minutos. E no Atlético Mineiro era o terceiro reserva, né? E tinha muito problema de... E eu lembro da passagem dele no Santos que foi do mesmo jeito, cara. Ele tinha muito problema muscular naquela passagem no Santos, a primeira passagem. E aí eu fiquei pensando, lembrando quando ele passou pelo Santos. Eu falei, pronto, anos depois o cara não pode estar melhor do que antes, né? Então ele está mais lento. Eu falei tudo isso antes de ele ser contratado, antes de ele entrar em campo. E eu acertei tudo. O cara não jogou 90 minutos, porque não aguenta jogar 90 minutos. Outra coisa que eu falei que eu acertei, antes de ele estrear, que ele ia fazer uma coisa ou outra. Ou ele ia defender, ou ele ia atacar. As duas coisas ele não aguenta fazer mais. Ou seja, ainda falei mesmo assim, eu lembro muito bem que eu falei.
Se vocês estão esperando que o Santos contratou o melhor lateral esquerdo que tem, o Dodô, vocês estão enganados, porque ele não vai subir para o ataque para ficar cruzando bola na área, que ele não tem condições de subir e defender. Não tem. Não tem. Então, ou ele defende ou ele ataca. Desse jogo aí, o último contra o Fluminense, aliás, contra o Atlético Paranaense, ele subiu mais. O que aconteceu? Ficou um buraco lá atrás na defesa do Santos. Né? Contra o Botafogo, agora eu não me recordo se ele jogou contra o Botafogo, mas teve um jogo que ele foi bem, acho que foi contra o Botafogo mesmo, que ele mais defendeu. Ele mais defendeu e foi bem. Fazendo feijão com arroz ali, defendendo, ele sabe. Ele tem qualidade. Foi contra o Botafogo mesmo, que ele deu um chapéu. Deu um chapéu bem bonito, que eu até postei esse chapéu no YouTube e teve mais de 5.000 visualizações, o chapéu do Dodô. Foi uma jogada bonita que ele deu. Deu um grande chapéu ali no jogador do Botafogo. Então, ele fazendo feijão com arroz, defendendo, ele é bem, ele vai bem, né? Agora, ele atacando, ele vai mal, porque ele não tem condições físicas de voltar. Ele não tem velocidade, ele corre, não corre muito, né? Na verdade, um lateral... cara, quando eu jogava bola, eu era lateral direito, tá? E eu não era um lateral muito bom, tá? Me escalavam de zagueiro porque eu sou alto, tenho 1,80 m. E eu não gostava de ser zagueiro, mas todo time que eu jogava, o cara falava, você é zagueiro, você é meu zagueirão. Eu falava, pô, cara, sou lateral. Aí jogava de lateral, eu não era um bom lateral. Mas eu insistia que eu era lateral, entendeu? E eu era lento, cara, porque eu sou grande, pesado, e eu não conseguia atacar e defender. Eu sei o que eu tô falando. O lateral, pra mim, é a posição mais difícil que tem, tá? Mais difícil que goleiro, mais difícil que zagueiro, mais difícil que meia, mais difícil que atacante. Porque o lateral, ele é um defensor e um atacante ao mesmo tempo. Ele tem que estar na defesa lá, defendendo quando a bola, né, quando a bola tá perto da defesa ali. E quando o time sobe, ele tem que estar na linha de fundo cruzando. E quando o time perde a bola, ele tem que voltar que nem um louco, a 100 por hora, para poder estar na zaga de novo defendendo. É muito difícil ser lateral, cara. Tanto esquerdo como direito é muito difícil, a posição é muito difícil. Você é defensor e você é atacante. Por isso que eu acho que os laterais que dão certo no futebol são os mais velozes. Pode perceber, os laterais mais rápidos são os melhores, tá bom? Ele consegue fazer as duas coisas, ele ataca bem e defende bem. E por isso também que eu vejo muito santista pedindo o Lucas Braga. Né? Hoje mesmo no Baixada Esporte, o jornalista estava lá comentando que preferia o Lucas Braga improvisado na direita. Justamente por isso. O Lucas Braga é um cara rápido, né? Então ele vai conseguir defender, né? Atacar, cruzar a bola na área, ele não vai fazer porque ele não tem essa qualidade. Mas pelo menos cobrir ali a lateral, não deixar aquele buraco que o Dodô deixa, ou que o Gabriel Inocêncio deixa, ou que o João Lucas deixa, ele não vai deixar, porque ele é veloz, né? Então ele consegue cobrir a zaga. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver mais comentários. Cara, tem 38 comentários para ler. Foi muito rápido os comentários. Eu falei demais, hein? Bora fazer uma aposta que o Santos não cai esse ano. Bom, cara, eu não vou apostar com ninguém, né? Não vou apostar isso. Porque eu analiso futebol, né? Não vou falar que o Santos não vai cair. Ninguém tem certeza disso. Ou o Santos vai cair, ninguém tem certeza disso. Ainda vamos para a 19ª rodada ainda. Tá bom? E aí se eu venho aqui, eu tenho um canal, né? Eu boto minha cara aqui todo dia. Eu falo aqui, o Santos vai cair, tá uma porcaria, vai cair. Quando chegar no final do ano, o Santos não cai. Classifica para a Sul-Americana. Vão copiar isso aqui, essa tela aqui, vão sair postando. Tá vendo? Esse cara não é santista. Olha o que ele falava lá, ó. Que o Santos ia cair, e agora o Santos está na Sul-Americana, quebrou a cara. Aí não vão me seguir no canal mais, vão se descrever do meu canal. Entendeu? Então, o que eu falo no momento é isso. A chance do Santos cair é 50%. Metade do campeonato, zona de rebaixamento é 50% a chance. Beleza? Isso aí é real. Porque dos próximos 20 jogos, o Santos tem que ganhar pelo menos 9. Quase a metade. Então é 50%. Não estou errando na matemática. Estou falando o correto, né? E aí conforme vai passando as rodadas, aí a gente vai diminuindo a chance. Se não ganhar as partidas, vai diminuindo a chance, eu vou falando. Mas agora ninguém aqui pode cravar ou apostar que vai cair ou que não vai. Tá bom? Boa tarde, Diogo. Tem um jogador de... Perguntaram isso hoje à tarde, Paulo. Essa pergunta aí. Respondi até essa pergunta. Tem algum jogador da base que pode subir para o profissional para preencher a vaga do Marcos Leonardo? O Renier. Eu acho que o mais pronto é o Renier, tá?
Eu acho o Renier que tá mais pronto do que o Patati, eu acho, cara. Tá? Porque o Patati teve chance. Ele merece mais chance. Eu concordo. Mas o Renier tá voando na básica. Faz muitos gols, o cara é muito rápido. É um cara que ele para contra-ataque ele é excelente, cara. O menino da base lá, eles cria um contra-ataque e bola no Renier direto. Manda a bola para ele que ele se vira. O cara é habilidoso, né? Ele já teve uma passagem no Santos, mas ele não foi muito bem, né? Os caras tratavam ele como um novo Robinho, né? Pedalava, um cara abusado que ia para cima, mas ele ficava muito atrapalhado com a bola, né? Eu acho que muita ansiedade, era muito ansioso, perdia muita bola, né? Mas ele é um cara abusado que vai para cima, tenta jogadas, né? E o Santos sempre dá sorte com jogadores assim, né? Abusado. Então eu acho que ele merece uma chance, tá bom? O Renier, eu indicaria o Renier, né? Eu acho que ele tá até mais na frente do que o Patati, tá bom? O Renier já jogou no profissional, como eu falei. Mas não deu certo porque ele era um menino ainda, tava muito ansioso, tropeçava muito na bola. Mas ele é um cara abusado, que ele não tem medo de ir para cima. Adriano Marques. Pra mim, o Marcelo Fernandes vai tirar o nosso Santos da situação. Cara, mas o técnico do Santos é o Diego Aguirre, não é o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes é auxiliar fixo do técnico, tá? Mas como eu tô falando pra vocês aqui, ainda não dá pra garantir se o Diego Aguirre vai aceitar o Marcelo Fernandes como auxiliar, tá? Porque os técnicos estrangeiros, eles têm os próprios auxiliares dele. Isso aqui eu falei ontem pra vocês. Vários técnicos que chegaram no Santos aí. O São Paulo mesmo, logo traz três. O São Paulo traz três. O Lisca trouxe os deles. O Lisca pediu para tirar até o preparador físico do Santos. Imagine auxiliar. Eles não querem um cara ali, uma voz do além que fica ali no ouvido deles falando. Ah, tira esse, coloca aquele. Não, meu amigo, eu sou o técnico aí que vou comandar. Entendeu? Então, presta atenção nisso. Vamos descobrir isso no jogo contra o Fortaleza. Vai estar lá o Diego Aguirre, vai estar lá o Marcelo Fernandes. Vamos ver quanto tempo o Marcelo Fernandes vai ficar do lado dele. E vamos ver se realmente quem vai montar esse time, quem vai escalar esse time. Se é o treinador ou se é auxiliar. Mas eu concordo com a sua opinião. Eu tenho a mesma opinião. O Marcelo Fernandes, para mim, é o único cara que pode salvar esse time. É o único, tá? O cara que já foi campeão, né, com o Santos como treinador, campeão paulista. E também foi jogador do Santos e trabalhou muitos anos como funcionário do Santos. Conhece toda a nossa base, toda a nossa estrutura e consegue montar um time com esses meninos da vila. Eles conseguem descobrir ali quem está na frente, quem pode ser aproveitado, entendeu? Só ele sabe disso. Nem o Turra, nem o Daí Helma e nem o Diego Aguirre sabe disso, mais do que o Marcelo Fernandes. Então ele pode dar certo. Talvez, ó, seja por isso que o Rueda não é burro também, né? O Rueda ele faz as coisas erradas, mas porque por inocência mesmo, porque ele não entende de futebol. Faz tudo errado porque não entende nada de futebol. Mas nessa jogada aí que ele fez com o Marcelo Fernandes, ele foi esperto. Talvez o Marcelo Fernandes seja o plano B. Se cair o Aguirre, o Marcelo assume e vai até o final. Entendeu? Ou o Marcelo tá aí para poder ficar no ouvido do técnico falando, ó, certos jogadores aqui não deram certo, então não foi bem. Então nem escala eles. Pode ser uns palpites mais ou menos assim, tá bom? Acabou de falar aqui, ó, o Gustavo. Ele tá aí porque se alguém for ruim, ele assume. Pode ser. Pode ser isso que eu acabei de falar. Você acabou de falar aí, Gustavo. Ou o Marcelo Fernandes dando um palpite ali pro técnico, ajudando ele a montar o time. Esse rei da revoada é muito chato, cara. Eu vou bloquear ele. Toda hora ele fica falando, o Santos tá rebaixado. Dá licença, cara. Vai pra tua live, vai pra tua turma, vai tomar café da tarde, cara. Ó, 4h30, vai tomar um cafezinho, cara. Para de perturbar os outros, cara. A venda do Marcos Leonardo é parcelada, com a primeira parcela para setembro. Sabe como a do David é? Bom, a do Marcos Leonardo, você tá falando aí que é parcelada, né? A do David é à vista, tá? Que eu fiquei sabendo que a do David é dinheiro na conta, é Pix. É Pix, galera. Vai entrar o Pix na conta do Santos. 15 milhões de euros, 80 milhões de reais, tá bom? Podendo chegar
a 107 milhões de reais, caso ele cumpra as metas, ele atinja as metas lá no time, né? Que metas são essas? A classificação do time em algum campeonato, metas por gols, né, feitos e coisa do tipo. Se ele atingir a meta, o Santos ganha mais de 5 milhões de euros, aí vai para 107. Mas por enquanto é só 80 e é à vista, tá bom? Grana na mão, pelo que eu fiquei sabendo, tá? A do Marcos Leonardo é parcelada, é isso mesmo. Uma primeira proposta era parcelada, a segunda aí agora eu não sei se é à vista, cara. Eu tenho que pesquisar sobre o Marcos Leonardo se é à vista. Mas se você tá falando que é parcelado, eu vou confiar em você aqui. Depois eu vou apurar mais. O David eu sei que é dinheiro na mão, hein? O Chelsea pagou o Ângelo, né? Em dinheiro à vista, cara. Dinheiro entrou à vista. O Santos conseguiu fazer muita coisa com esse dinheiro. Trouxe o Jean Lucas por 31 milhões de reais no cash. O Santos pagou. E trouxe também o Dodô, 600 mil reais. Trouxe o João Basso por 13 milhões de reais. Tudo com o dinheiro do Ângelo. Ainda pagou os salários dos jogadores que estavam atrasados de direito de imagem. O Melo compartilhou minha live. Muito obrigado, cara. Obrigado pela força. 5.500 likes. Nem tô pedindo mais like, porque eu já tô vendo que tá subindo. O pessoal tá clicando aí. Quando não tá subindo, aí eu peço. Mas hoje nem precisa. O pessoal já tá 5.500 likes. Estão clicando no automático aí. Muito obrigado. Olha, esse rei da revoada, eu já bloqueei ele, tá bom? Já bloqueei ele, então ele parou de falar bobagem aqui na live, tá bom? Já tá silenciado e bloqueado. Não volta mais. Oi, Miguel. Boa tarde. Me siga aí na live, tá bom? Você é novo aqui na live, pelo que eu tô vendo aqui seu nome. Ele disse que dava chance para o Cadu na direita. Pois é, um jogador também que pode ser aproveitado, cara. Porque possa ser que esse Cadu seja até melhor do que o João Lucas, que o João Lucas é jogador de Série B, né? Agora o Inocêncio é bom jogador, tá? O Inocêncio é bom jogador, eu dava mais continuidade para ele. Poxa, essa pergunta é fácil de responder, hein? Jocelino Silva, me siga na live que eu sei que você também não me segue, tá? Siga aí, eu conheço todos os meus seguidores. Todo mundo que me segue eu sei que tá me seguindo, tá bom? Mas quem não tá me seguindo eu sei quem é, tá bom? Então clica aí, me ajuda aí. Só clicar aí em seguir, é facinho, você já tá na live assistindo, tá comentando, não custa nada seguir, né? Por que o Luan Dias tem tão pouca chance? Só vou falar uma coisa, ele não é jogador pro Santos, é muito fraco. Toda vez que entra, ele é um perdido em campo. Não ajuda na marcação, não ajuda no ataque. Ele é um meia de criação, mas é muito fraco. É pior do que o Lucas Lima, o Luan Dias. Inclusive o gol que o Santos tomou do Fluminense foi no erro do Luan Dias. Ele com a bola no pé, finalizou, praticamente devolveu a bola no pé do zagueiro do Fluminense, que armou o contra-ataque e o Santos tomou o gol. Tá bom? É muito limitado, fraquíssimo. O que você acha de o Santos mandar os jogos em Barueri? É uma boa, né, cara? Principalmente aí o ano que vem, que estão pretendendo fazer a Arena do Santos, né? Eu acho um estádio bom. Tá bom? Diogo seguiu o criador da live, muito obrigado. O que mais? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Acabou. Acabou os comentários. 5.500 likes, 10 pessoas na live, muito obrigado. E eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube, tá bom? Quem quiser me seguir no YouTube é RM Santista TV. Se inscreve lá no meu canal. Todas as lives do TikTok, né, são postadas no YouTube, tá bom? Então quem tá no YouTube, se inscreva e deixa o like e fortaleça o canal. Vamos fazer o canal crescer, o vídeo para mais Santista, tá bom? No TikTok é a mesma coisa. Clique aí em seguir, tá bom? Então muito obrigado, fim de live e até a noite. À noite tem mais live, pessoal. Lá para as 9 e 10 horas, tá bom? Até a próxima.